O programa Gente que Fala está começando a partir de agora, pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o perfil do nosso Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. Anote aí, às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Então, nosso convite, pela próxima hora, a gente quer você aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais, em todas as suas mídias, as suas plataformas digitais, e participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. É sempre bem bacana a sua interação com a gente no 973350038, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, é segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana e, como eu sempre digo aqui, vamos com saúde, vamos com empenho, dedicação, que é o que a gente precisa aqui para essa nossa retomada de jornada para essa semana que começa agora. A gente vai receber então hoje no Gente que Fala, doutor Paulo Moraes, advogado, especialista em Direito Penal Econômico e fundador do Instituto ODS da Amazônia. Tudo bem, doutor Paulo? Bem-vindo aqui com a gente. Uma satisfação imensa poder participar desse programa, que traz temas extremamente sensíveis e relevantes, e levando informação que, de fato, vai agregar muito na vida de todas as pessoas que lhe acompanham, lhe assistem por todos os meios e canais de comunicações. Legal, doutor Paulo Moraes, muito obrigado pela presença. Também com a gente a doutora Ana Caroline Tedoldi. Ela é advogada e especialista em planejamento patrimonial e sucessório. Como vai, doutora Ana Carolina? Bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos. Tudo bem? Espero aqui contribuir com todos vocês. Tenham todos um excelente evento. Muito obrigado. Doutor Alberto Rolo, também na bancada do Gente que Fala de hoje, advogado e especialista em direito eleitoral. Bem-vindo mais uma vez, doutor Alberto Rolo. Obrigado por colaborar sempre com a gente. Tudo bem? Obrigado, Mauro Friesman, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer. Cumprimento também os amigos que vão participar comigo hoje do programa. E temos a Priscila Seixas, presidente do Instituto Burburinho, doutora em mídia e cotidiano, também mestra em ciência da arte. Tudo bem, doutora Priscila? Bem-vinda aqui com a gente. Boa tarde a todos, boa tarde, Mauro. É um prazer estar aqui com vocês, hoje falando sobre... Isso, vamos ao nosso primeiro assunto desta segunda-feira. Vamos abrir a semana falando sobre um importantíssimo assunto. Olha, faltam 34 dias para as eleições municipais e os debates entre os candidatos à Prefeitura paulistana realizados até aqui têm surpreendido pelo baixo nível dos confrontos, com distribuição de ofensas, acusações e ataques pessoais. Sobre propostas para melhorar a cidade e a qualidade de vida local, pouquíssima coisa tem sido falada ao eleitor, isso para não dizer que nada, né, tem sido falado. Algo que possa ajudar o eleitor a decidir em quem votar no dia 6 de outubro. O debate realizado ontem pela TV Gazeta My News, por exemplo, teve quase vias de fato, não é mesmo, doutor Alberto Rolo? O que está acontecendo este ano com os debates eleitorais aqui em São Paulo? E o que o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, pode fazer? Até onde vai o alcance do tribunal, no sentido de manter as coisas no devido prumo, né, para o respeito entre os candidatos, e mais do que isso, né, o respeito ao eleitor, porque quando eles se desrespeitam, estão desrespeitando a gente também. Com certeza, Mauro. Lógico que eu sou suspeito para falar, porque eu assisto os debates, eu assisto o horário eleitoral gratuito, porque eu me divirto, né? Principalmente esse ano está muito divertido com esses embates, essas provocações, mas é o que você falou, proposta nada, né? Ontem, inclusive, teve o que você falou, quase vias de fato, né? Um vai lá encarar o outro, um fica apelidando o outro, né? Essas provocações de baixo nível, mas propostas nenhuma. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta objetivamente, o que o TRE, o que a lei eleitoral prevê para esse tipo de conduta, esse tipo de comportamento? Primeira coisa, direitos de resposta. Nós já vimos vários direitos de resposta serem deferidos, serem concedidos, mesmo nas redes sociais. Propaganda eleitoral no rádio e na televisão começou sexta-feira, não deu tempo ainda, mas nas redes sociais já houve. Seu áudio fechou repentinamente, doutor Rolo. Alguma coisa
Aconteceu agora, continua. Continua fechado. Agora sim, vamos lá. Vamos ver se fica. Então, como eu estava dizendo, né? O que a lei diz? A lei garante os direitos de resposta. Então, quem se sentir ofendido com acusações não provadas, infundadas ou mentirosas, vai na justiça e pede direito de resposta. E a justiça eleitoral é muito rápida. Então, isso está sendo deferido rapidamente. Praticamente o prazo de 1 ou 2 dias já se tem resposta da justiça eleitoral. Não precisa demorar muito. Mas, além disso, a gente ainda vê os crimes na internet, né? No direito eleitoral, a gente tem no Código Eleitoral calúnia, injúria, difamação, assim como tem no Código Penal, no Código Eleitoral também tem. Então, qualquer um que se sentir ofendido também busca a tutela da Justiça Eleitoral e o processo começa e vamos ver quem tem culpa, quem agiu errado vai ser condenado e vai ter que dar conta disso. Agora, isso no âmbito da lei, Mauro. O problema é quando no debate, por exemplo, o debate é um evento privado, né? Então, as regras são estabelecidas pelos próprios candidatos, pelas empresas que fazem o debate, né? Ontem foi o My News, a Gazeta, a TV Gazeta. Então, eles é que estipulam as regras do debate e depois cobram. Eu me lembro de ter ouvido ontem muitas cobranças do tipo, você não cumpriu as regras ou você não está cumprindo as regras. São regras particulares para o debate. A Justiça Eleitoral só vai interferir se houver realmente ou calúnia, injúria, difamação, ou se houver acusações mentirosas infundadas. Nesse sentido, sim, para esses casos, o direito de resposta. Agora, será que o direito de resposta que algum candidato venha a obter por decisão do tribunal, e esse direito de resposta vai acabar vai acabar indo ao ar na rede social do acusador, né? Será que tem o poder de elevar o nível para o acusador falar, eu não vou fazer de novo, porque senão vai sobrar o direito de resposta outra vez aqui na minha rede, eu não quero isso. Será que tem condições? Olha, Mauro, para pessoas normais, eu diria que sim. Esse foi o espírito da lei. A lei justamente quis punir o ofensor, tirando dele o tempo ou obrigando que ele veicule no mesmo espaço pelo mesmo tempo, né? Justamente para desestimular. Mas isso para pessoas normais. O que a gente está vendo agora realmente são candidaturas lideradas por pessoas que eu não acho que são normais. Por exemplo, Mauro, vamos dar outro exemplo da semana passada. Um determinado candidato teve as suas redes sociais suspensas porque estaria em tese, está lá no processo, ainda não terminou, pagando para outras pessoas, terceiros eleitores, fazerem recortes, né? O que é expressamente proibido. A lei fala, não pode ter pagamento para veiculação de propaganda eleitoral na internet. Então, eu não posso pagar ninguém para fazer corte ou recorte, né? Então, aí a Justiça Eleitoral foi lá e mandou suspender essas redes sociais desse candidato. O que ele fez? Criou o plano B, quer dizer, criou a página B, e ontem, inclusive, falou dessa página B. Então, é num claro desafio à lei, num claro desafio ao Poder Judiciário. Por isso que eu disse, se fossem pessoas normais, isso seria suficiente, mas aparentemente não são. Bom, isso tudo bagunça a cabeça do eleitor, evidentemente, especialmente aquele que está em dúvida e que quer ouvir do candidato proposta para poder tomar sua decisão. Isso também acaba interferindo no levantamento de pesquisas de intenção de voto, né? Porque há uma demora, claro, na cabeça de cada eleitor para essa definição, à medida que as coisas não andam muito bem nos debates, né? Então, será que a gente pode ter surpresas com pesquisas eleitorais, justamente porque o eleitor pode decidir em cima da hora, e aí aquela intenção de voto que deveria ser captada pela pesquisa não vai ser captada? Eu acho que sim, porque, como você mencionou, propostas a gente não está vendo nada. E olha, eleição municipal, o eleitor é aquele que reclama, o cidadão, aquele que acordou cedo hoje, 5 horas da manhã, para pegar o transporte coletivo, pegar o ônibus, saber se a empresa, se o ônibus está limpo, saber se o asfalto está bom, se a rua não está esburacada, saber se o transporte funciona, aquele que precisa do posto de saúde, precisa do médico, precisa do remédio, a escola, a educação infantil, que tudo é competência municipal. É para isso que a gente tem que ouvir dos candidatos as propostas, é para isso, e não xingamentos. Então, você pontuou, se a gente só ouve os xingamentos, não ouve propostas, talvez o eleitor deixe
para mais tarde, para poder escolher realmente o seu candidato, porque propostas não tem nada. O problema é que o eleitor tem que lembrar disso, não adianta reclamar depois. A hora de decidir é agora, a hora de escolher é agora, não adianta reclamar depois. Agora, o que a gente está vendo, aparentemente, é lógico, a propaganda eleitoral no rádio, na televisão, começou na sexta-feira passada. Esse debate desastroso, mais um foi ontem, né? Vamos ver se isso acaba se refletindo nas pesquisas, mas aparentemente, assim como eu, o eleitor acaba gostando dessas brigas, dessas disputas, desses xingamentos. Eu acho engraçado, mas na verdade é triste, né? Porque de propostas, realmente, os candidatos não têm nenhuma. Doutora Ana Carolina Tedoldi, tem acompanhado os debates? Sua análise a respeito. Sim, tenho acompanhado, sim. Realmente essas normas, né, elas existem, precisam ser cumpridas, mas eu acho que fica cada vez mais claro nos debates o posicionamento de cada um, e aí cabe ao eleitor, justamente nós, pessoas comuns, não sou advogada da área eleitoral, mas estou aqui como eleitora. E aí é justamente nesses debates que a gente tem o nosso senso crítico em fazer melhores ou piores escolhas, a depender, né, de como o rumo das coisas vão. Mas é óbvio que a lei, né, dentro do direito eleitoral, a nossa norma, ela precisa ser cumprida ali como qualquer outro, se fosse qualquer outra situação que não é eleitoral. As leis estão e existem para esse cumprimento. Doutor Paulo Moraes, sua análise a respeito desse tema, as eleições chegando, né? Faltam 34 dias, dia 6 de outubro, afinal de contas, né? E os debates aí têm surpreendido o espectador, né? Por conta desse baixo nível, dos confrontos, falta de proposta, muito xingamento e acusação. Primeiramente, deixar claro que as colocações feitas pelo nobre colega anterior, que compartilho com ele, que a questão de ser engraçado, mas de fato é uma coisa muito trágica. Por quê? Eles não trazem nada que oriente a sociedade em prol de algo concreto, comum e que vai resolver a vida da população. Ou seja, ao meu ver, isso prejudica, no contexto geral, todas as pessoas na sua tomada de decisão, que quando for votar, não terá ferramentas para direcioná-los do caminho correto. Como que você vai votar em uma pessoa o qual você nem conhece as propostas que foram estabelecidas? Então, ou seja, é extremamente complexo, extremamente complicado, é uma coisa engraçada, mas é trágica. Infelizmente, é um cenário que estamos vivenciando. Porém, há prazo de mudança, espero que mude, espero que as pessoas coloquem propostas e que essas propostas possam ser concretizadas futuramente. E não somente também ficar nas propostas, porque a gente tem na política muitas coisas envolvendo com propostas que não se concretizam no decorrer dos seus mandatos posteriores. Pois é, doutor Paulo, é engraçado e trágico, como o senhor apontou, como todos aqui apontaram até aqui, né? No sentido do seguinte, né? É engraçado porque quem tem informação, quem é politizado, sabe que aquilo tudo está errado e que não deveria ser dessa forma, mas tem aquele que precisa ser politizado, precisa de uma educação, né? Para o voto e que acaba vendo nessa coisa engraçada, né? O caminho, né, para fazer o voto errado, não votar, faltar às eleições, enfim, votar em qualquer um sem pensar. E a gente está precisando muito de educação política nesse país, não é, doutor Paulo? Eu concordo e eu até vejo que a política deveria ser uma fonte de norteamento para as pessoas que iriam estar votando. E, infelizmente, a gente se depara no decorrer dos mandatos muitas reclamações. A gente, quando acompanha redes sociais, acompanha questões políticas, questões econômicas, a gente se depara sempre com a mesma situação, a mesma reclamação. Porém, a gente continua repetindo as mesmas condutas, votando nas mesmas pessoas, que têm as mesmas propostas, ou agora, para pior do cenário, sem propostas alguma. Ou seja, se a gente não consegue nem ter uma proposta aqui, cobrar futuramente, nem que seja para reclamar e depois repetir o erro, então se torna realmente um cenário
perigoso. E desculpa a expressão, não quero ser pessimista, mas se continuar desse jeito, eu vejo caminhando para um abismo em passos largos. Pois eu não vejo uma solução, não vejo nada. Sinceramente, eu não consigo visualizar nada de bom do cenário atual. Se não tiver uma correção, uma análise, uma composição entre os próprios candidatos, para que se de fato transforme essa eleição em um caminho para a melhoria da população e tirar esses conceitos individuais e pensar na coletividade, eu não vejo nada de bom nesse cenário. Muito bem, vamos seguir aqui com... Eu vou apresentar de novo a Priscila Seixas, presidente do Instituto Burburinho, doutora em mídia e cotidiano, mestra em ciência da arte. A gente vai com a análise desse nosso primeiro tema, os debates eleitorais aí na televisão, nas emissoras, num nível baixíssimo e com 0 propostas aqui, no âmbito da campanha municipal de São Paulo, né? Sim, sem dúvida. É importante, vou fazer um pequeno comentário sobre a situação. Na verdade, a gente fala muito sobre as campanhas. Agora, a gente vive a era da desinformação, né? Então, o que a gente precisa é pensar e focar cada vez mais em competências críticas informacionais. Ou seja, as pessoas hoje estão absorvendo conteúdos muito rasos e, apesar de termos bolhas em que a internet permite, acaba que esse conteúdo mediatizado aí da televisão, ele não tem servido para muita coisa. Então, o futuro aí da perspectiva de decisões, de uma cidadania, de uma cultura política, está muito ligado à maneira crítica que as pessoas leem esses conteúdos. Enfim, é mais ou menos por aí que dá para a gente entender. Eu acredito que é menos criminalizar e a decisão está na urna mesmo. E quando mudar na urna, acho que os políticos vão acabar mudando também. Vamos seguir, gente. Próximo assunto do programa Gente que Fala de hoje, edição de segunda-feira. E nós, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. Às 5 da tarde, pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura, na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Vamos falar agora sobre a regulamentação da reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados, que trouxe aí uma alteração na cobrança dos impostos ou na cobrança do imposto sobre heranças e doações em todo o país, o chamado ITCMD, que vai ter um cálculo progressivo, variando entre 2% e 8%, conforme o valor a ser transmitido. Agora, essa proposta passou na Câmara dos Deputados, tem que ser apreciada no Senado Federal, e é o assunto aqui para a doutora Ana Carolina Tedoldi, para a gente entender com ela como é hoje, como deve ficar. Hoje, aqui em São Paulo, para a gente falar do nosso cenário, né, doutora Ana Carolina, é uma alíquota fixa de 4% sobre tudo que é transferido na sucessão, numa herança ou numa doação. Então, isso vai mudar, vai variar de 2 a 8, conforme o valor a ser transferido ou transferido, né? Esse é o termo, não? Isso, Mauro. Vamos lá. O ITCMD, ou ITD, ou ITCD, cada estado nomeia de uma maneira, tá? É o imposto que incide sobre a transmissão, causa-mortes e as doações, como você já disse. Então, se eu falecer e deixar algum bem em meu nome, vai ter que ser aberto o inventário e dentro desse inventário vai ter que ser pago esse tributo. Assim como se eu quiser, por um ato de liberalidade, dispor sobre algum patrimônio gratuitamente, para o meu filho, para o meu neto, para um terceiro, para qualquer pessoa, eu vou pagar esse mesmo imposto que vai incidir sobre a doação. Esse imposto é um imposto estadual. Cada estado tem a sua própria legislação, cada estado tem a sua lei que regulamenta como eu vou cobrar, de que maneira, sobre qual base de cálculo e qual alíquota que eu vou aplicar. Sendo que o Senado Federal que determina a alíquota máxima, que hoje no Brasil está vigente uma resolução que diz que é 8%. Então, em todos os estados da federação, você não vai encontrar uma alíquota maior do que 8%, a não ser que o Senado Federal mude essa perspectiva, essa previsão, através de uma resolução, tá? No estado de São Paulo, ainda é uma alíquota fixa, assim como em vários outros estados da nossa federação, como, por exemplo, Minas Gerais, Espírito Santo, Amazonas e tantos outros. Veio a reforma tributária, que alterou alguns dispositivos da nossa Constituição Federal e disse, olha, quanto ao ITCMD, ele continua sendo um tributo, um imposto estadual.
Cada estado vai ter a sua autonomia para fixar suas alíquotas, só que agora ele passa a ser obrigatoriamente progressivo. Então, a depender do valor do patrimônio que eu estou doando, ou que eu estou transmitindo através da herança da causa-mortes, eu vou ter uma variação aí. E aí vem os estados, cada um deles, e vão ter que alterar suas legislações estaduais para poder fixar essa progressividade, que pode ter uma variação, que pode ser de 0 até 8%. São Paulo foi um dos estados que saiu na frente. Ele apresentou o PL número 7 de 2024, em que prevê uma progressividade de 2 a 8%. Esse PL, esse projeto de lei estadual de São Paulo, ainda não foi aprovado, então ainda está em fase de tramitação. Esse ano de 2024, ainda temos uma realidade que, se eu quiser doar, ou se eu falecer nesse momento, nesse ano de 2024, eu ainda pago uma alíquota fixa de 4%, que provavelmente, sendo aprovado esse PL esse ano que vem a gente estará numa outra realidade, chegando até 8%. E aí, dessa reforma tributária toda, existe um PLP a nível federal, que é o número 108, que foi aprovado pelas câmaras de deputados e agora ele caminha para o Senado Federal. Ele visa o quê? É um projeto de lei para regulamentar como é que os estados vão poder tributar esse TCMD. Como vai ser essa progressividade, o que é fato gerador, o que não é, sobre o que vai incidir TCMD, e muita coisa vai mudar em relação ao nosso cenário atual. Então, a primeira mudança é essa progressividade que passa a ser obrigatória em todos os estados da federação. Logo, os estados vão ter que, cada um deles, alterar a sua lei estadual para fixar alíquotas progressivas, que pode ter uma variedade aí, chegando a, no máximo, 8%, que é a nossa realidade atual, tá? Bom, vamos trocar um pouquinho mais em miúdos, até para o melhor entendimento da nossa audiência. Nada mudou ainda, né? Continua do jeito que está. Na reforma tributária, isso foi tratado. Para que, de fato, essa mudança ocorra, há necessidade de regulamentação, e foi isso que... esse é o andamento lá em Brasília. Passou na Câmara dos Deputados, o PLP, e precisa ser aprovado no Senado. Aprovado no Senado, aí cada estado vai aprovar a sua lei, né, para seguir, né, a nova orientação. Aí é que o PL de São Paulo vai ter que passar pela Assembleia Legislativa, não é isso? Exatamente. E aí, uma vez aprovado, né, aí a gente vai estar lidando com uma nova realidade tributária. Por isso que a gente sempre fala, esse ano de 2024 é um ano para quem for residente em São Paulo, quem tiver imóveis em São Paulo, quem tiver patrimônio em São Paulo, ter um pouco mais de atenção, não só em São Paulo, mas em outros estados que a alíquota ainda é fixa. Por quê? Tudo que eu fizer, o planejamento sucessório que eu fizer esse ano, eu garanto a alíquota atual. O que eu deixar para fazer ano que vem, nos próximos anos, eu vou estar sujeito à tributação que estará vigente naquela época. Agora, é muita coisa, né? Porque hoje essa alíquota é de 4% no estado de São Paulo. Dependendo do valor a ser transmitido, pode ser de 8%, ou seja, é um aumento de 100% nessa tributação. É muita Isso, vai coisa. dobrar, né? Pode ter. É uma quantia bem considerável que o brasileiro, principalmente o paulista vai ter que olhar um pouco mais sobre isso e, se quiser e tiver essa vontade, fizer sentido, já fazer sua antecipação. A única certeza que nós temos nessa vida, infelizmente, é que um dia não estaremos mais aqui. E todo patrimônio que eu deixo vai precisar ser inventariado e vai incidir esse tributo. Logo, se eu em vida antecipar essa sucessão, e tem maneiras de você fazer isso sem perder esse controle, por que não fazer numa tributação ainda menor, que é a realidade que nós temos agora? Pode ser que ano que vem seja uma outra realidade. Agora, existem duas formas de transmissão, né? No caso de morte, por meio da herança, e você pode fazer em vida uma doação. Aqui no estado de São Paulo, uma doação, ela é isenta do ITCMD até um determinado valor. A partir deste Isso. valor, aí passa a se cobrar os 4% do imposto estadual. Isso também vai se perder, essa isenção, ou seja, o imposto vai ser cobrado, seja qual for o valor da doação?
Então, aí as legislações estaduais que vão regulamentar essa isenção. Hoje, em São Paulo, até 2.500 UFESPs, que é a unidade de São Paulo, no Rio de Janeiro é o FIR, cada estado nomeia de uma maneira, até 2.500 UFESPs, que dá hoje, em média, em torno de 80, 90 mil reais, você pode fazer doação isento de TCMD, tá? E esse valor, ele é anual, ele é dentro de um exercício. Eu posso fazer esse ano, vou estar isento, ano que vem eu faço o mesmo valor e estarei isento. Por enquanto, o PL que foi, submetido à Assembleia Legislativa de São Paulo, ele visa única e exclusivamente fixar a alíquota progressiva de 2% a 8%. Esse limite de isenção parece que ele ainda vai continuar, a não ser que outro PL seja apresentado, tá? E seja então aprovado, ou esse apresentado sofra algum tipo de mudança. Mas cada estado tem esse poder de legislar sobre até que valor é isento ou não, tá? Mas a progressividade tem que ser obrigatoriamente fixada em todos os estados agora. Doutora Ana Carolina, tem muitas famílias que no planejamento sucessório usa o seguinte expediente: faz um PGBL, que é uma previdência privada, porque a previdência privada fica isenta de imposto, ela vira um seguro, né? Quando se a pessoa falecer, vira um seguro para os beneficiários e os beneficiários recebem ali na sua proporcionalidade, né? E não tem a cobrança de imposto, então muitos fazem isso para poder livrar justamente o dinheiro do imposto. Isso vai acabar? Vai, pelo que está no PLP 108 apresentado, os planos de previdência privada, os famosos PGBL e VGBL, quando você fizer a transmissão, ou seja, hoje é um excelente instrumento que a gente utiliza para planejamento sucessório justamente por isso. Eu quero garantir uma liquidez ao meu herdeiro, ao meu filho, no dia que eu não estiver mais aqui. Pego lá 500 mil reais, 200 mil reais, aporto em VGBL e deixo o meu filho nomeado como beneficiário. Se acontecer de eu ser promovido, partir dessa para uma melhor, o meu filho, com a certidão de óbito, ele vai lá e saca e resgata aquele valor livre de inventário e livre de TCMD até o momento. Porém, o PLP 108 ele visa justamente tributar de TCMD a previdência privada, exceto aqueles valores que estiverem aportados há mais de 5 anos. É a redação do PLP 108, que foi aprovado pela Câmara e caminha para o Senado. Então, essa realidade que vivemos hoje, a previsão é de que ela mude, mas essa temática hoje, ela também se encontra na Corte Superior, no STF, sendo discutido exatamente esse tema. Se é fato gerador ou não de TCMD, o VGBL e o PGBL, tá? A jurisprudência majoritária, os votos que já foram, inclusive, manifestados lá no STF, nesse tema de repercussão geral, caminham no sentido de que, o PGBL e o VGBL têm uma natureza securitária e como seguro de vida não é herança, não entra no inventário e não incide TCMD. Mas o que o PLP 108 prevê é que passará a incidir ITCMD, tá? Também na previdência privada do brasileiro, seja ela qual valor for. Bom, gente, são todos advogados aqui, claro que não exatamente da área da doutora Ana Carolina, mas eu quero girar esse assunto entre todos. Doutor Rolo, muita coisa vai mudar em planejamento sucessório, né? Eu estava prestando atenção nisso, principalmente na questão da previdência privada, como você falou, a gente é advogado, mas não atua nessa área. Então, vai mudar muita coisa no planejamento sucessório, sim. Agora, sabe uma coisa, puxando a sardinha para o lado do eleitoral, Mauro, que chama a atenção, é que semana passada eles aprovaram um projeto lá correndo sobre anistia para os partidos políticos, né? E essa reforma tributária ou essas regulamentações de reforma tributária, eles ficam cozinhando aí, não sei quanto tempo vai demorar, mas ficam aí, né, meses e meses até a gente ter uma resposta. E a sociedade tem que saber justamente para poder fazer o seu planejamento. Então, eles tinham que definir isso de uma maneira mais rápida também, né? Mas quando é do interesse deles, aí o galo fica sendo cozinhado muito e muito tempo. Não é, doutor Paulo Moraes? Exatamente. Eu estava prestando atenção aqui na doutora, explicando, muito esclarecedor.
Mas eu acho interessante também que isso vai trazer uma roupagem nova para a questão das holding familiares. Transformação do patrimônio em empresa como uma forma de blindar. Eu acho que vai facilitar e acredito que trará vários negócios para as pessoas que atuam no segmento de holding familiar. Será excelente, acredito. Apesar de Doutora, não ter sido pontuado, eu não ter domínio e é, autoridade sobre o tema. É uma percepção leiga, vamos dizer assim. deixa eu só ouvir a doutora Priscila, a gente volta para encerrar com a doutora Carolina sobre essa questão de holding familiar. Doutora Priscila, sua análise. Não sou advogada, acho que eu não sou a única que não sou Sim. advogada aqui, né? Sou formada em produção cultural, mas um assunto que muito me faz pensar sobre tudo isso é que a gente trabalha muito com projetos que pensam a educação financeira, por exemplo. E por mais que seja um tema extremamente complexo, eu acho que a população, de uma forma geral, não tem muito conhecimento ainda de como é que funciona. Acaba se deparando só na hora que acontece. Né? Então, eu acho que é muito interessante, a gente fala muito sobre taxação de grandes heranças, né? E eu acho que é sobre isso que está se discutindo, mas, de uma forma geral, a população não tem muito conhecimento. Eu acho que é bacana, junto, uma vez que mude, que a gente também traga junto aí um processo de consciência sobre a nossa educação financeira, sobre os nossos patrimônios, que a grande parte da população não tem conhecimento. E a educação financeira, infelizmente, não se ensina na escola. É. Ô, Doutora Ana Mauro, Carolina. Sim, Mauro, posso doutor só Paulo. pedir só para dar um adendo? Eu gostaria que ela falasse sobre a função dessa modificação de tributos, porque eu vejo que tem uma justiça tributária envolvida nesse sistema, nessa sistemática toda da mudança. Qual que Sim. seria os valores que fariam essa mudança efetiva de nível, vamos dizer assim, já saindo do 0 ao 8, mas o que seria 0 e o que seria o 8 nessa escala total, para esclarecer para todas as pessoas. Doutora Ana, Obrigado. aí a gente finaliza esse tópico na sequência. Vamos lá. Então, aí entra cada estado com a tua fixação. Em São Paulo, por exemplo, que é esse PL número 7, que ainda será aprovado, pode ser que venha outros, houve uma fixação de que 8%, por exemplo, seria acima de 9 milhões de reais. Tá? Então, você tem uma variação. No Rio de Janeiro, que é de onde eu falo, por exemplo, até 200, 300 mil reais é 4%. Passou de 1 milhão 900 e pouco, já é 8%. Então, a gente não tem aqui uma unicidade, porque cada estado tem a sua própria legislação em cima desse tributo, que é um tributo estadual, tá? Mas é uma questão gradativa e, de acordo com o valor do bem que está sendo transmitido por doação ou por causa-mortes, vai se encaixar em uma dessas alíquotas, tá? E a mudança que veio justamente é que essa progressividade vai ser fixada pelo quinhão e não pelo patrimônio total inventariado. Então, se eu tenho um patrimônio, por exemplo, de 9 milhões, que tem um único herdeiro, vai entrar na alíquota de 8% em São Paulo, né? Agora, se eu tenho 5, 6 herdeiros, já não vou estar na alíquota de 8%, porque eu tenho que dividir esses 9, esses 10 milhões, eu vou ter que dividir para 4, 5, então eu vou ter uma alíquota menor, que é de acordo com a quantidade de pessoas que estão recebendo aquele quinhão, aquele patrimônio. Muito bem, vamos aguardar então a finalização desse assunto em Brasília. Tem que passar pelo Senado ainda, depois aguardar os projetos de lei estaduais, seguindo aí as novas orientações da reforma tributária. Vamos passar para o próximo tema, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Falar, gente, de um outro inventário agora, inventário ambiental, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável representam um plano de ação global para enfrentar alguns dos maiores desafios do nosso tempo. E este plano de ação, que é resultado de um processo participativo mundial, né, que ocorreu em 2015, visa eliminar a pobreza extrema e a fome, oferecer educação de qualidade ao longo da vida para todos, proteger o planeta e promover sociedades pacíficas e inclusivas até o ano de 2030. Doutor Paulo, esse barulho que a gente está ouvindo 2030 já está batendo na porta, né? A gente já dá para ouvir daqui, né? Será que vai dar tempo de resolver esses 17 objetivos, não?
Então, é interessante quando a gente analisa a questão das ODS, né, que são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Mundial. Hoje, se você atrelar a todos as áreas do governo, se você abrir hoje agora o site do STF, você vai ver que vai estar lá, salvo engano, o ODS 13, que é Justiça e Paz. Então, ou seja, sempre vai estar atrelado. O que seria essas ODS, de fato? Ela seria como se fosse uma bússola, o norteador. Eles não querem que todos esses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável sejam atingidos, mas que pelo menos as pessoas direcionem as forças em prol disso. Quais seriam esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? O principal, o número 1, vai ser o quê? Combate à pobreza. Sequencial à fome, aí depois vai ver questão de educação, saúde, e eu me atrelo muito à questão da educação. Frente à questão da educação, a gente, há 2 anos atrás, eu não sei a data exata, criamos até um podcast que chama, vou chamar todos aí, aproveitar a audiência para convidá-los para conhecer o podcast Para Fazer Direito, o qual já entrevistamos ministros do STF, do STJ, do TST, com o intuito de quê? De buscar informação com linguagem clara, objetiva, para que toda a população conhecesse os seus direitos. Então, ou seja, por que disso? Para que as pessoas, conhecendo os seus direitos, conseguissem de fato exercê-los. Então, esse seria mais ou menos a questão dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Orientar o mundo, os países, as nações, os estados, em prol de um objetivo comum, a sustentabilidade. Então, ou seja, eu acho extremamente interessante. A gente falou de vários temas. Hoje, quando a gente fala de tributos, a gente está falando de que vai ter uma variável. Por que dessa variável? Isso é uma forma de justiça tributária, teoricamente. Você vai falar, Paulo, mas não é bem assim, não. Mas se a gente for olhar filosoficamente, seria isso. Seria o contexto, o espírito dessa lei seria o quê? Vamos adequar as receitas, vamos cobrar mais de quem ganha mais e menos de quem ganha menos. Então, seria o principal ponte nessa questão. Quando a gente fala de política, eu fico assustado quando foi posicionado sobre a questão do debate político ocorrido no estado de São Paulo, pois tem tanta coisa a se trabalhar. Quando a gente pega as ODS, aí são 17 objetivos que deveriam estar sendo trabalhados e não são trabalhados. Então, ou seja, os ODS seriam o quê? Um norte para que todas as tomadas de decisões, independente do grau das instituições, fossem direcionadas a isso. Isso seria um curto resumo de uma coisa extremamente sensível. O mais desafiador de todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, certamente, é o combate à pobreza. Não à toa é o número 1, não é? Porque você combatendo a pobreza, você resolve uma série de outros problemas, problemas educacionais, problema da fome, problema da moradia, enfim, e por aí vai, né? Agora, uma coisa é a gente ouvir o discurso, né? Outra coisa é na prática. Eu acabei de falar, 2030 está batendo na porta. O que de fato está acontecendo no mundo em relação ao combate à pobreza, ou seja, distribuição de renda, impostos, a cobrança de impostos de quem pode pagar mais e menos, de quem pode pagar menos? Olha, esses temas, ele é extremamente debatido. Eu acho, salvo engano, o ano que vem, no estado, em Belém, especificamente, onde eu me encontro, vai ter a COP30. A COP30 é direcionada a debater sobre esses temas, que são temas extremamente sensíveis e de difícil atuação. Hoje, quando a gente fala de fome, a gente tem que deparar com um sistema global. Hoje, a fome na África é diferente da fome no Brasil, é diferente da fome nos Estados Unidos. Todos esses países enfrentam a questão da fome. Mas como cada um desses países podem, de fato, combater? Então, ou seja, o primeiro passo é a conscientização. Aí falar qual a medida efetiva. Primeiro passo, se a gente não conscientizar, se a gente não dar educação, a gente não vai conseguir mudar. A gente pega como exemplo o nosso próprio país, que por falta de educação, por falta de conhecimento, muitas das vezes temos um cenário político caótico, onde a gente olha para as pessoas que nos representam, teoricamente, uma coisa que eu até abro aspas, porque a representatividade estaria atrelada às pessoas que exerceram o voto de maneira voluntária. Mas a maioria dessas pessoas que exercem o poder de voto, eles são comprados
digo, de comprados, porque hoje uma pessoa, quando vai se candidatar a algo, ele já sabe qual o valor ele precisa para ser eleito. Então, ou seja, existe o voto comprado e existe o voto das pessoas que são iludidas. Então, ou seja, teoricamente, a gente está sendo representado por esse povo? Não, porque precisa mais de conhecimento, a gente precisa de mais informações, a gente precisa de mais tomada de decisões assertivas para que mude esse cenário. Então, isso também é o que ocorre com as ODS. Mas se a gente não tiver o norte, a gente não vai chegar a lugar algum. É melhor a gente direcionar e atingir pequenos resultados positivos do que não conseguir resultado algum. E a gente cai naquele primeiro assunto do programa, não é, doutor Paulo? A questão dos debates eleitorais e aquilo que deveria estar sendo tratado com a população, com o eleitor e que não está. Por exemplo, você falou que a questão da educação. O que será que vai ser da educação pública, da educação nos municípios, né? É o ponto de partida para absolutamente tudo. Da segurança, hoje São Paulo é onde hospeda a principal facção do Brasil, né, o PCC. Então a gente pega o PCC, hoje se fala muito deles estar entranhado na política, mas isso já ocorre, já tem muito tempo. Desde quando a política se tornou uma questão monetária, de quem tem dinheiro, tem condição, já se tornou acessível a qualquer tipo de instituição criminosa. Instituição, leia-se, organização criminosa. Porque depende apenas de recurso financeiro. Deixa eu puxar um flanco aqui para o doutor Alberto Rolo. Doutor Alberto, a política, ela virou a política do entretenimento, né? Não a política de propostas, né? É o que a gente tem visto esse ano, pelo menos na eleição aqui em São Paulo. Agora, é o que a gente está falando desde o começo do programa e você pontuou bem. Quando a gente fala de objetivo de desenvolvimento sustentável e você coloca dos 17, o primeiro é acabar com a fome, a gente não vê ninguém falando, ninguém apresentando nada. Aqui em São Paulo a gente tem problema de os moradores de rua, como é que essas pessoas são tratadas, como é que essas pessoas são, principalmente nesse momento de mais frio, né? Hoje já está mais quente, mas nesses últimos dias, quer dizer, qual é a política pública que existe, qual é a política pública com força, com sustentação que existe para, não precisa nem ser os 17 objetivos, Mauro, mas pelo menos para tratar desses principais, do primeiro, acabar com a fome, o segundo, a educação. Eu sempre acreditei que a educação é uma forma do cidadão se libertar de todos os problemas e correr atrás de todos os sonhos e todos os objetivos. Então, vamos cuidar da educação. A gente não vê ninguém fazendo isso. E olha, não é só na eleição municipal, hein, Mal? Eu me lembro da eleição de 2022 e vamos ver se na próxima eleição em 2026 isso muda, mas na eleição em 2022 eu também não vi ninguém falando desses assuntos. É triste. Mas tem boas propostas. Pode falar, doutor. Só para fazer uma colocação, ele citou a questão dos moradores de rua. Onde falta poder público, vai ter uma atividade criminosa. Uma reportagem recente fala que as organizações criminosas utilizam dessas pessoas como uma massa de manobra, vamos dizer assim, para constituir patrimônio ou até mesmo políticas públicas. Mas tem ótimas propostas correndo por aí e que partem da sociedade. A gente vai falar especificamente sobre o Instituto Burburinho Cultural, que está ampliando o alcance do seu curso de desenvolvimento de games eletrônicos. Vejam que bacana. É chamado de Criar Jogos Labs. E são 400 vagas aos moradores dos bairros Brasilândia, na zona norte da capital, Vila Nova, Califórnia, na zona leste, e também a população de Osasco. O curso é gratuito, realizado de forma híbrida, ou seja, com aulas presenciais e online. A gente vai conhecer, então, com a Priscila Seixas, como é que isso funciona, a oportunidade de enfrentar esse desafio, de abrir essa oportunidade, né, para a garotada do norte, do leste aqui da capital e também na Grande São Paulo, no caso, Osasco. Então, estamos falando de eleição, estamos falando de problemas de educação, de ODS. O Cria Jogos, ele nasce muito num contexto de pegar o jovem que já joga e promover para ele a possibilidade dele desenvolver o seu próprio jogo. Então, o projeto começou em 2020, na verdade, no contexto de jogos de pessoas que queriam trabalhar com campeonato de jogos. E essa lógica está muito ligada ao esportes, à Secretaria de Esportes,
competições, são para atletas. Porém, a Secretaria do Audiovisual, vinculada ao Ministério da Cultura, nos permite entender que desenvolvimento de jogos eletrônicos no Brasil está ligado, então, à cultura. Então, a gente vem, desde 2020, a Burburinho Cultural vem produzindo um curso que funciona de forma híbrida. Então, a gente tem aí o curso na plataforma e-learning para desenvolver jogos e estamos agora inaugurando em 3 polos na cidade de São Paulo, né, e com 400 vagas. E interessante que vocês estão falando de educação de qualidade e qual é o meu ponto de vista que acaba que o Criar Jogos responde um pouco de forma assim, um pouquinho a maneira da gente tentar mudar o mundo, mudar um pouco essa questão do letramento midiático, tecnológico, digital, né? A educação formal no Brasil, e não é diferente em São Paulo, nem no mundo, ela não acompanhou a transformação da nossa vida cotidiana, né? Então, assim, nós temos uma vida hoje atravessada pela tecnologia, pelas redes sociais, pela fruição do conhecimento instantâneo, onde o entretenimento faz mais sentido do que um entendimento mais profundo dos nossos problemas. Então, quando a gente traz uma escola de jogos eletrônicos para dentro de territórios de vulnerabilidade socioeconômica, qual é o intuito? Trazer esse jovem para que ele possa ser letrado inicialmente digital e tecnologicamente, algo que a educação formal não faz. Então, a gente consegue trazer isso para dentro de um ambiente onde a tecnologia segrega, né? Então, ele entra querendo desenvolver seu próprio jogo e acaba sendo atravessado pela oportunidade de, então, estar se formando dentro de um letramento tecnológico e também digital. E aí, respondendo um pouco, né, essa temática do ODS, eu não consigo não falar sobre isso. A gente sim vive um problema sério sobre as pessoas, a maneira como a gente está lendo o mundo. E não é diferente para o jovem, não é diferente para quem está votando, não é diferente para nenhum de nós. Isso não está na lista das ODS, mas é um problema mundial. As pessoas são manipuladas, os algoritmos manipulam. Então, como que a gente pensa um pouco sobre isso? Então, Criar Jogos é uma escola de games que pega o menino que gosta de jogar, traz para ele a possibilidade de desenvolver seu próprio jogo e no meio do caminho a gente está pensando no letramento tecnológico e digital que ele está usando daqui a pouco na vida dele cotidiana e na vida do trabalho, da geração de renda, que a tecnologia é algo que não vai mudar na vida de nenhum de nós. Quantos jovens já passaram nesse trabalho do Instituto Burburinho Cultural, nesse letramento tecnológico? Vocês conseguem acompanhar a vida deles depois? Como é que eles estão evoluindo nesse meio? São mais de 6 mil jovens que já passaram pelo projeto, porque a gente começou o projeto em 2021, era um piloto que a gente implementou primeiro na cidade de Queimados, que é uma cidade extremamente periférica, né? Já teve um dos piores índices de IDHs do país. E a gente, então, a cada ano a gente vai montando polos e laboratórios em cidades diferentes. Estamos na Bahia, já estivemos em Minas, e temos a formação e-learning, que é a distância. Então, em polos presenciais, a gente, por exemplo, São Paulo agora são 400 vagas, né? Nesses polos nesses três polos que temos. Mas abrimos também para qualquer jovem que queira se inscrever no projeto. Inclusive, as inscrições estão abertas, é só entrar lá no criarjogos.com.br. E aí, nesse processo, já foram mais de 6 mil jovens inscritos no projeto. Sobre como é que a gente consegue acompanhar. O projeto, na verdade, ele abre uma janela de oportunidade. Ele não é um curso de formação, até porque ele pega a partir de 12 anos até 29. Então, tem polos, como no Rio de Janeiro, que a gente atuou ano passado, que eu peguei menino que era analfabeto, né, aos 12 anos ainda. Ele tinha problema de analfabetismo. Então, a gente acaba sendo um projeto de educação não bancária, né? Um projeto de cultura que trabalha em parceria com a educação e com a cultura, e a gente abre assim, uma janela de conhecimento. Então, a gente não tem, agora, a gente não tem assim, uma obrigatoriedade de inserir ele no mercado. Porém, alguns jovens que a gente conseguiu acompanhar, alguns já trabalham no projeto hoje como monitores, outros fizeram transição de carreira. A gente faz um acompanhamento deles até 6 meses, um ano depois que eles se formam no curso. Bom, Caminho das Pedras. Você citou criarjogos.com.br para fazer inscrição. O que é que tem lá? Quais são os requisitos para poder participar desse curso?
pode entrar pelo Instagram também, que é @criar.jogos. É só se inscrever, na verdade, ser estudante prioritariamente para estudantes de escolas públicas. Nos polos presenciais, as nossas inscrições, nossas vagas estão acabando, porque a gente não pode começar muito depois do início das turmas, as turmas começaram hoje. Então, assim, a gente tem mais uma semana, mais ou menos, de inscrição para quem quer fazer dentro do polo presencial. E no online, ele é aberto a fluxo contínuo. É só porque ele não é síncrono, né? Ele é assíncrono. Então, você pode fazer, são 3 temporadas no formato EAD. Fica o convite também para diretores de escolas que queiram implementar o projeto. A gente pode apresentar a ferramenta para que eles utilizem seus laboratórios dentro das escolas para também poder apresentar aos seus alunos. Muito bom, gente. Olha, perguntas da nossa audiência a partir de agora. Tem uma pergunta para cada um de vocês. Eu vou pedir brevidade a todos nas respostas para a gente conseguir chegar no final. Nosso tempo já está aqui bem no limite. Começo com a doutora Ana Carolina. O Nicolas está no YouTube e quer saber o seguinte: que tipo de problema pode existir, pode haver nos processos sucessórios em empresas familiares, doutora Ana? Então, a gente sempre orienta, né, e eu trabalho com isso, de realizar um planejamento sucessório preventivo, inclusive das empresas familiares, né, das pessoas jurídicas, sejam holdings familiares ou não, que é, a partir de um dado momento, já começar a pensar nessa passagem do bastão. Porque se eu faleço sócio de uma empresa, eu tenho cotas societárias ou ações. E aí, essas ações, essas cotas vão ter que ser inventariadas. Agora, se em vida eu já antecipo isso e já dou ou vendo essas cotas, por exemplo, aos meus filhos, é nesse momento da doação dessas cotas e dessas ações que eu vou recolher o ITCMD. Por isso que o momento de se fazer isso, principalmente para quem está nos estados que ainda é uma alíquota fixa como São Paulo, é esse ano, é 2024, talvez ainda em 2025 consigamos, mas é nesse momento que você faz a transmissão do seu patrimônio móvel ou imóvel para você garantir uma alíquota menor e uma economia tributária. Doutor Rolo, bem breve a pergunta aqui do Kevin, ele está no Instagram. Valeu, Kevin. Um candidato que fizer acusações sem provas aos seus oponentes, aos seus adversários, pode ter a candidatura impugnada, doutor Rolo? Não, por esse motivo, não. Ele pode responder criminalmente por calúnia, injúria e difamação, mas não atinge ou não prejudica o registro. O que vai prejudicar o registro é não cumprir as condições de elegibilidade ou ser ficha suja. Então, aí ele pode ter o seu registro indeferido. Nós estamos nessa fase agora, muitos registros ainda não foram julgados, e pode ter o seu registro cassado lá na frente, se for o caso, mas xingar o outro, não. Doutor Paulo, tem um efetivo. A pergunta do Jaime aqui, está com a gente no WhatsApp. Valeu, Jaime, sempre participando. Muito obrigado. Há um efetivo interesse internacional na Amazônia? Ele quer saber. Olha, é um tema extremamente sensível e complicado até de mencionar. Eu acredito que, além do interesse, deveria ocorrer uma forma de compensação florestal. Hoje, na Amazônia, para desmatar e fazer uma produção sem ser de maneira sustentável, é impossível, porque a margem é bem curta. Já os demais estados e países já desmataram mais do que deveriam ser desmatados. Então, já tem consolidado a sua área agrária. Então, ele consegue fazer a produção. Quanto a Amazônia não consegue mais produzir, pois não pode fazer as aberturas necessárias. Então, eu acredito que eles não tinham que ter interesse. O interesse deles tinha que ser apenas em compensar a Amazônia por não estar sendo desmatada. Todo mundo tem uma responsabilidade e deveria cumpri-la com ela. Isso deveria ser a realidade. E a Priscila, a pergunta é a última agora, bem rapidinho. Priscila, quem está com a gente? Isabela. Pelas redes sociais, ela pergunta: além de liberdade de expressão, há também libertinagem de expressão? Sim, na verdade, a gente está discutindo justamente isso nas eleições, né? A gente não existe assim, um marco regulatório do que pode, não pode ainda fazer na internet. Isso é uma discussão que também está tramitando dentro da ciência da informação, o Ministério da Justiça está envolvido nisso, inclusive, mas isso é um problema que, de fato, a gente vive, inclusive, os memes, enfim, a maneira como a gente... Por isso que a gente, de certa maneira, está dizendo aí que a gente está vivendo a era da desinformação e não da informação, e a gente precisa criar consciência e competências críticas informacionais para a gente viver com esse mundo atual.
Muito bem, gente. Olha, vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, segunda-feira. Abrimos muito bem essa semana com as análises, as informações e as participações de vocês. Muito obrigado pela presença. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, Dr. Paulo Moraes, advogado especialista em Direito Penal Econômico e fundador do Instituto ODS da Amazônia. A doutora Ana Caroline Tedoldi, advogada especialista em planejamento patrimonial e sucessório, doutor Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, e a Priscila Seixas, presidente do Instituto Burburinho, doutora em mídia e cotidiano, mestra em ciência e arte. Gente, um abraço para todo mundo, mais uma vez, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, há 23 anos no ar, sempre realização da ABECOM, apresentação minha, Mauro Friesman. A Zenilda Salvato é a nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha é o nosso diretor-geral, e você, claro, aí do outro lado, sempre espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença por aqui todos os dias. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço para todo mundo, a gente volta a se ver amanhã. Tchau, tchau.